Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Lee, sou professor de matemática e vamos partir direto para o assunto. Hoje em nossa aula nós vamos falar de polinômios, correto? Polinômios são formados por monômios e operadores aritméticos. O que são isso? Os monômios são cada parte desse polinômio aqui, polinômio vários monômios, onde os termos, os coeficientes são A, B, C e assim sucessivamente, e os expoentes são o grau desse polinômio. O termo de maior expoente determina qual grau do polinômio. Último termo do polinômio, normalmente é um termo que possui expoente zero, ou seja, é um termo que não depende de x, que nós chamamos de termo independente. Vamos trabalhar aqui com o produto e o quociente de polinômios. Se nós temos dois polinômios, p de x e q de x, sendo p de x de grau n e q de x de grau m. Se nós temos o produto desses polinômios, gerando um terceiro polinômio, este terceiro polinômio, h de x, terá o grau igual à soma dos graus dos polinômios de origem, correto? Se nós temos uma divisão, consequentemente, o polinômio gerado, j de x, terá grau igual à subtração desses graus dos polinômios de origem. Por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 2, o resultado será um polinômio de grau 1. Se eu tenho um polinômio de grau 6 multiplicado por um polinômio de grau 5, dará um polinômio de grau 11, correto? E temos relações entre as raízes dos polinômios. O que são as raízes? As raízes são os valores que x adotará para que o resultado final dê zero. As relações entre as raízes, que são as equações de Girard, nós temos então as relações, que são a soma das raízes. O resultado da soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. Menos b é o coeficiente do segundo termo do polinômio e a é o coeficiente do primeiro termo do polinômio. Então, o resultado da soma das raízes será menos b sobre a. O resultado do produto das raízes 2 a 2 será c sobre a. C é o coeficiente do terceiro termo e a é o coeficiente do primeiro termo. Produto 2 a 2 quer dizer, se eu tenho um polinômio, como eu dei o exemplo aqui, de grau 3, vai ser a raiz 1 vezes raiz 2, mais raiz 1 vezes raiz 3, mais raiz 2 vezes raiz 3. Se fosse uma equação com um polinômio de segundo grau, seria só o produto das duas raízes, o resultado seria só isso. No caso do produto das raízes 3 a 3, seria x1 vezes x2 mais x3 igual a d sobre a, sendo d o quarto termo o quarto coeficiente do polinômio e a o primeiro coeficiente. Se fosse um polinômio do quarto grau, nós faríamos x1 vezes x2 vezes x3 mais x1 vezes x2 vezes x4, mais somaríamos 3 a 3 todas as raízes do polinômio, correto? Então, para exemplificar o que nós trabalhamos, eu trouxe aqui uma questão da Baiana de Medicina em 2014.1, adaptada. Considerando que t é a soma das raízes do polinômio p de x igual a 2x à quarta mais mx à terceira menos 7x ao quadrado mais 12x mais n, e que p de x é divisível por q de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, determine t. Primeira coisa, se p de x é divisível por q de x, então nós sabemos que o grau desse polinômio que será formado por essa divisão será igual à diferença dos graus dos polinômios. Então, esse é um polinômio de grau 4, esse é um polinômio de grau 2. Então, ele gerará um polinômio de grau 2. 4 menos 2, 2. Aplicando-se as equações de Girard, nós temos que a soma S das raízes de um polinômio é igual a menos b sobre a. Lembra que nós vimos no início, na revisão de polinômios? Então, se a soma das raízes de um polinômio é menos b sobre a soma das raízes do polinômio p de x vai ser igual a menos m sobre 2, correto? Como eu vinha falando, se p de x dividido por q de x vai gerar um terceiro polinômio, um polinômio de grau 4 dividido por um polinômio de grau 2 vai gerar um polinômio de grau 2, p
de x pode ser escrito na forma f de x vezes q de x. Aplicando o polinômio que está dividindo, a gente pode passar multiplicando, correto? Venha comigo. Então, p de x pode ser escrito na forma ax ao quadrado mais 2x mais c vezes x ao quadrado menos 3x mais 2x, sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual ao polinômio f de x e x ao quadrado menos 3x mais 2 igual ao polinômio q de x. Lembrando que f de x tem essa forma por ser um polinômio do segundo grau, correto? Então, aplicando-se a distributiva nesse polinômio, nós temos como resultado essa beleza aqui, que é ax ao quadrado menos 3ax ao cubo mais 2ax ao quadrado mais bx ao cubo menos 3bx ao quadrado mais 2bx mais cx menos 3cx mais 2c, correto? O que nós podemos fazer para tornar isso mais viável é colocar em evidência ax ao quadrado, colocando x ao cubo em evidência, temos como coeficiente b menos 3a, colocando x ao quadrado em evidência, temos 2a menos 3b mais c, e colocando x em evidência, temos 2b menos 3c, e o 2c como termo independente, certo? O que nós podemos fazer é igualar ao p de x original, ou seja, tudo isso que eu falei agora sendo igual ao p de x original, que é 2x à quarta mais mx ao cubo menos 7x ao quadrado mais 12x mais n. E o que nós vamos fazer? Igualar os coeficientes de mesmo termo, certo? Por exemplo, no termo que tem o x à quarta, aqui temos a, aqui temos 2. Logo, o 2 vai ter que ser igual a, correto? No termo de x ao cubo, nós temos que o coeficiente n, e nesse caso nós temos o coeficiente b menos 3a. Então, m vai ter que ser igual a b menos 3a, correto? Nesse outro, no termo de x ao quadrado, nós temos o menos 7. Então, menos 7 vai ter que ser igual a 2a menos 3b mais c, que é o coeficiente de x ao quadrado, correto? No caso do termo de x, nós temos 12x, e aqui nós temos 2b menos 3c. Então, nós podemos também igualar esses coeficientes, correto? E n, como termo independente, vai ter que ser igual a 2c, certo? Então, igualando esses coeficientes, nós chegamos a um sistema. A igual a 2, n igual a b menos 3a, menos 7 é igual a 2a menos 3b mais c, 12 igual a 2b menos 3c e n é igual a 2c, correto? Então,